Tem como passar o mouse em cima, só para as pessoas verem? Tá vendo Djibouti? Foi aqui que a China comprou uma base militar. Aí não é porto de comércio, como o Tarcísio vendeu para a China, não. Aí é uma base militar mesmo, oficial da China. É a única base oficial militar da China, fora da China mesmo. Assim. Isso aqui é base militar. Agora, vai recuando para vocês verem por que ela pegou essa base aí. Vai recuando. Essa base fecha todo o comércio que passa pelo Mar Vermelho. E se você fechar o comércio do Mar Vermelho, você não consegue passar nada pelo Canal de Suez. Então, quais são os pontos de estrangulamento? Estreito de Hormuz, de Djibouti e o Canal de Suez. Por quê? Veja. Vamos lá. Então, o que acontece? Hoje tem mais ou menos, pouco menos de 2 bilhões de muçulmanos do mundo. 2 bi. Pouco mais de 10% é xiita. Quase todo o resto é sunita. Tem um grupinho ali em Oman, tem outros grupinhos menores, mas grosseiramente, assim, estamos falando, 1 bi e 800 de sunita. Tem um anterior a esse primeiro, eu queria esse que eu queria. Bom, esse gráfico daí mostra a distribuição, esse mapa mostra a distribuição de muçulmanos pelo mundo. Amplie ele um pouco, por favor. Você vai ver, inclusive, o grau de participação. Então, por exemplo, onde você vai ver no Chad, não é 100% muçulmano, ali na costa leste da África, você pega o chifre da África, né? Debaixo da Arábia Saudita tem muita concentração muçulmana, você vai para dentro na Etiópia, tem mais cristão, tem bastante cristão. Se você olhar nas Américas, ali no Canadá, em volta de Toronto, você já começa a ver uma certa concentração, uma certa participação de muçulmanos, mas, do modo geral, você tem ali, onde tem uma participação mais intensa, é norte da África, Oriente Médio, né, onde tem mais muçulmano. E aí vem a parte dos sunitas e xiitas. Tem na Índia também, tem muito muçulmano, na Indonésia tem muito muçulmano, mas essa é a distribuição pelo mundo, só que não é um bloco apenas, né? Mostra um gráfico antes, por favor. São os sunitas e xiitas. Então, em azul, são os xiitas. Em vermelho, são os sunitas, né? Onde está a participação. Em branco, aqui não tem ninguém, que é deserto, né? Em Oman, aqui é outra pegada, mas se vocês notarem, então você pega onde está tendo briga, no Iêmen, lá no sul, sunita com xiita, tem guerra civil, briga, a Arábia Saudita entra no meio para ingerir. Se você for para a Arábia Saudita mesmo, indo mais para a direita, no Golfo Pérsico, você vai ver, tem o Irã, né, em cima, e do outro lado do Golfo Pérsico, na costa da Arábia Saudita, no Catar, esses paizinhos todos do Golfo, no sul do Iraque, é tudo xiita. E o que acontece? Mesmo países que são dominados pelos sunitas, como o Iraque, a Arábia Saudita, e a população xiita é meio oprimida, meio tratada na paulada, você tem justamente nas áreas que eles vivem, que os xiitas vivem, que tem as reservas de petróleo. Esse que é o ponto de instabilidade. As reservas de petróleo da Arábia Saudita não estão no Mar Vermelho, que é onde fica Meca e Medina, perto da África. Elas ficam do outro lado, perto do Irã. Emirados Árabes, Catar, Kuwait, como você queira chamar, o Iraque, as áreas que têm petróleo, do modo geral, tem xiita. O Irã é um país xiita. E me explica um pouco o que é esse xiita e sunita. Bem rapidamente, tá? Não vou ficar me alongando muito, senão a gente não chega onde precisa. Maomé, né, que é o profeta do islamismo, ele teve a revelação dele em 610 Anno Domini. Isso é, 610, ano do Senhor, né? Após Jesus Cristo, né? Depois de Cristo. 610. E ele morre em 632. Já havia uma expansão do Islã grande,
E você começa a ter a briga pela sucessão. Os generais dele, seriam os califas, começaram a disputar o poder com o Ali, que era genro e primo do Maomé. Ele casou com uma filha do Maomé e ele também era primo do Maomé. E ele estava disputando o poder com esses 3 califas. Quem vai mandar? A família do Maomé ou os generais dele. E aí o Ali é morto em 661, isso é 30 anos depois que o Maomé morre, matam, né, os sunitas, né, matam o Ali. Xiita é partido do Ali. Xiita é quem segue a linha, quem ficou na linha do Ali. E quem continua na linha do Ali, comandando a linha do Ali, é o filho, o Hussein. E acaba sendo morto, chama Martírio de Hussein, né? No ano 680. 50 anos depois que o avô, né, o Maomé, morre, eles matam o Hussein. Então você tem um sentimento, uma situação muito mal resolvida ali entre xiita e sunita. Se você acha que a briga entre católico e protestante é uma briga pesada, isso é amostra grátis perto de xiita com sunita, é 20 vezes pior. Os xiitas, eles têm alguns ritos, alguma liturgia diferente dos sunitas, ambos seguem o Corão. Já li o Corão? Já li o Corão. Já foi para o país muçulmano? Já fui para o país muçulmano. É o fim do mundo? Não. É uma vida diferente, é uma outra civilização, mas não é o fim do mundo, e cada país tem características bem diferentes. Turquia é muito diferente dos Emirados Árabes. Nunca fui para a Arábia Saudita, nunca fui para Israel. Gostaria muito de ir para Israel, nunca fui. Só para terminar aqui essa divisão, só para vocês entenderem, esse martírio, esse massacre, essa morte do Hussein, do Ali, é uma data muito importante para quem segue para os xiitas, né? Tem a Ashura, quando eles saem às ruas e ficam se batendo, se cortando, com sangue, escorre sangue. Não sei se vocês já viram essas cenas. É só entrar no YouTube e ver Ashura, martírio do Hussein, vocês vão ver. É muito dramático. O episódio foi entre eles, né? Então, resumidamente, você tem uma briga grande, mal resolvida, existe para piorar, o que acontece? No começo do islamismo, logo nesse comecinho, o Islã, ele aproveita uma oportunidade de enfraquecimento que havia entre o Império Bizantino e os persas. Os persas eram zoroastristas, né? Era uma outra religião, Zoroastra, e os bizantinos eram cristãos. O que era o Império Bizantino? Era o Império Romano Oriental que sobrou. Então, Egito era copta, era cristão. Se você pegar o resto todo o Império Romano Oriental, ele era ortodoxo, né? Cristão. E eles estavam em briga histórica há muito tempo com os persas. Se enfraqueceram os dois, os muçulmanos vieram com uma tática muito eficiente e tomaram, de um lado, primeiro o Império Persa, tomaram tudo, e do outro pegaram o Egito depois. Num período muito curto de tempo, eles se transformaram num império gigantesco. Em 80, 100 anos, eles estavam todo o norte da África, todo o antigo Império Persa gigantesco. E o que aconteceu com o Império Persa? Mais especificamente, o Império Persa era muito sofisticado. Faz a fusão com o islamismo e pega a parte xiita, até para se contrapor contra a Arábia Saudita. Então, você tem a discussão, né, que havia, os sunitas ficaram mais Arábia Saudita, Egito, um pouco ali, Síria, tal, centros principais intelectuais. Mas o persa, que era muito sofisticado, erudito, sempre foi, é xiita. E essa briga continuou. Até hoje o persa não fala árabe no dia a dia. Os iranianos, eles falam persa, né? Farsi, né? O árabe é falado em outros países que foram dominados. A Síria falava
provavelmente grego, né? Falava ou grego ou aramaico, falava uma língua ali, depende das vilas que você ia. O Egito falava copta, que era a língua dos antigos egípcios, até o copta era a língua dominante até mais ou menos no ano 1500, 1400 ainda se falava copta no Egito. Hoje em dia ainda existe, né? 10% de cristãos do Egito inteiro, 10% de cristão copta, 90% é muçulmano, mas tem 10% de cristão copta. E o copta ainda é falado como apenas uma língua litúrgica, ela não é mais praticada no dia a dia. Então, resumidamente, você tem uma briga, uma volatilidade muito grande. Eu comento isso tudo pelo seguinte: o Hamas, a população muçulmana que vivia. Deixa eu voltar um capítulo, só para vocês entenderem a história toda. Você tinha as tribos turcas, ali entre a Mongólia, a Europa, ali tem um monte de tribos turcas, elas acabaram se tornando muçulmanas, invadiram, e uma dessas tribos turcas foi lá e tomou o que sobrava do Império Otomano, do Império Bizantino, e virou o Império Otomano. O Império Otomano ocupou o que seria, o antigo Império Bizantino. Então, Egito, toda a parte que hoje é Síria, Jordânia, Israel, até as costas da Arábia Saudita, o Iraque, toda a Turquia atual, os Balcãs, isso é a Iugoslávia, Grécia, Bulgária, Romênia, era tudo Império Otomano, que foi perdendo espaço, mas ele segurou até a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o que houve? Houve a partilha do Império Otomano. Você pegou Egito, separou, criou dois protetorados, um francês ao norte, que era Síria e Líbano, e ao sul era a Jordânia, que era inglês. A Jordânia pegava o que é hoje faixa de Gaza, Israel, Cisjordânia e Jordânia. Era um bloco só. E ao norte, quando você começou a discutir a separação, né, que seria a Síria, Líbano, o Iraque também, né, quando começou a discutir a separação, a independência desses países, você criou o Líbano, que tinha uma concentração, uma imensa maioria, 80% de cristãos, e a Síria tinha lá seus 10% de cristãos, fazer dois países para administrar. Ao mesmo tempo, se tinha a imigração de judeus, já tinha judeus que sobraram em Israel, e começou a vir um fluxo de muitos judeus para fazer o país, né, resgatar Israel e ser o país dos judeus que estava perseguição na Europa. Estamos falando do século XIX, começo do século XX, né, principalmente final do século XVIII, XIX, XX, né, principalmente século XIX e começo do século XX. E aí o que acontece? Inicialmente, o rei da Jordânia fala: é tudo meu. Se vocês quiserem, eu dou aqui um gueto, Jerusalém, vocês podem morar aí em Jerusalém para os judeus. E o resto ia ter as cidades. O vínculo naquela época era muito mais das cidades e regiões do que o atual desenho dos países. Você hoje tem uma divisão, né, que sobrou. Então, o Líbano acabou hoje, não é mais maioria cristã, hoje o Líbano é maioria muçulmana. A Síria hoje, eu acho que deve ser residual a quantidade de cristão que tem lá, 2, 3%. Israel, você tem uma maioria judaica, deve ser 80% judeu, 20%, 5%, pouquinho de cristãos, 5% de cristãos, 15% de muçulmano. E a faixa de Gaza e a Cisjordânia são majoritariamente muçulmanos. Tem um pouco de cristão na Cisjordânia, bem pouco, mas tem. Mas culturalmente, são grupos muito diferentes. A Cisjordânia culturalmente é diferente da faixa de Gaza. Não é tão parecido. O Hamas é um movimento sunita da faixa de Gaza. Sunita. Na Cisjordânia, é outro movimento mais brando. Ao norte, você tem outro grupo terrorista que está envolvido com tráfico de armas, com atentado, tráfico de drogas mundial, que é o Hezbollah, que é xiita. Xiita, Irã. Xiita com xiita. Sunita, no passado o vínculo que havia do Hamas
era com a Arábia Saudita, Sunni. Esses são os vínculos, tá? Então, estou vendo um monte de jornalista falando, porque o Irã sempre teve vínculo, estou vendo o noticiário, sempre teve vínculo com o Hamas, e o Hamas... Calma, não é assim. O que aconteceu depois na Guerra Fria? A Arábia Saudita se aproxima dos Estados Unidos, os Estados Unidos se aproxima muito da Arábia Saudita, vínculo forte, e eles têm que administrar a questão de Israel, aos trancos e barrancos, né? Uma série de brigas, mas a família real Saud mais próxima dos Estados Unidos. E o Irã, para balancear, vai para o lado da Rússia. Então, historicamente, Hezbollah, Irã, Rússia. Perfeito? O que aconteceu recentemente? Você está tendo uma série de movimentações, um monte de coisa, mas a China tentou se aproximar da Arábia Saudita, se aproximou, é o principal consumidor do petróleo, a gente vai falar de petróleo aqui. E a China fala a língua, né? Se precisar dar um reloginho, um acerto por fora, eles fazem, não tem problema. Eles sabem dialogar nos termos do reloginho de ouro, diamante, geopolítica, eles se acertam. Se aproximaram. E isso foi surpreendente no BRICS. O que foi do BRICS? Originalmente era, vamos fazer um grupo aqui para excluir. No G20 a gente traz para dentro um monte de europeu e um monte de... E os Estados Unidos e o Canadá. Não queremos. A gente quer que criaram esse BRICS para... Foi um cara de um banco que criou esse termo. E aí eles aproveitaram que o termo ganhou corpo. A China colocou debaixo do braço e falou, vou fazer o meu grupinho. Qual é o meu grupinho? É Rússia, a Rússia, que são aliados hoje em dia contra os Estados Unidos e Europa. A Rússia, Brasil, Índia e o West, depois foi agregado, originalmente era BRICS só, né? Que era Brasil, Rússia, Índia e China. Aí eles colocaram a África do Sul e agora eles deram uma ampliada, trazendo para dentro, para minha surpresa, Irã, Rússia, Arábia Saudita, China. Precisa ver amanhã na reunião do Conselho de Segurança da ONU. O que é a reunião do Conselho de Segurança da ONU? São os países que têm marinha para valer, tem submarino nuclear, tem bomba nuclear, tem a porta-avião, tem avião de verdade para fazer, né? São os países que podem fazer um estrago no mundo, né? Países que podem fazer uma guerra mundial. Amanhã vai ter reunião do Conselho. E essa reunião do Conselho calhou, né? Você tem os 5 membros permanentes e tem mais 10 que expande, que vai rodando. E calhou do Brasil estar, nesse momento, presidindo o Conselho de Segurança da ONU. E ele vai ter que mostrar uma cara aí, vai ter que se posicionar. Eu acho que a gente já vive a Terceira Guerra Mundial. Não estou falando que vai ter hecatombes nucleares, né? Mas já é um momento de distanciamento, de estresse. Comércio mundial não é a principal prioridade, já é o geopolítico. A principal prioridade hoje das pessoas no mundo é ter uma terra em segurança e ter os elementos fundamentais para você sobreviver nessa terra: energia, comida, água, minérios. É isso que precisa, segurança. Como o Brasil é muito fora, né? No jogo de war, você pode ver, a América do Sul é muito fora de tudo. A gente é muito isolado no mundo. O Brasil nunca passou por um período de... Foi invadido, tomaram tudo, desmantelaram, arrancaram tudo da gente. Os brasileiros e o Brasil sempre tiveram o mesmo território, o mesmo povo. Você pega a Polônia, por exemplo. A Polônia já teve tudo quanto foi tamanho. Agora aqui é a sua terra. Agora tira daqui, manda para lá. Agora manda para o sul, agora vai para cá. É uma coisa mais fluida, né? Tanto é que lá para cima é a terra dos poloneses. Poland, a terra dos polos. Deutschland, a terra dos Deutsch, dos alemães. É importante ter isso em mente. Os povos no mundo, né? Historicamente, eles têm outras experiências que são muito diferentes daqui da América do Sul. E o que está em jogo nesse momento é uma disputa, eu acho, por estratégia, geopolítica e recursos naturais do mundo. Eu mandei uns gráficos aí que eu queria mostrar, só para mostrar o Estreito de Hormuz e a produção de petróleo. Não sei se dá para colocar
os gráficos, os mapas aí que eu mandei? Por favor. Esse é o xiita. Depois eu vou falar da parte religiosa, para vocês entenderem um pouquinho. Isso daí tem como ampliar, por favor? Isso é o seguinte. Na área, quando é um círculo em branco, vazio, são os países que produzem petróleo. E quando o círculo é fechado, em verde, é o consumo de petróleo. Então, por exemplo, o Brasil, se você olhar o círculo vazio, né, em branco, é quase a mesma coisa que o círculo verde. Isso é praticamente a gente produz a mesma quantidade de petróleo que a gente consome. Na verdade, a gente até produz um pouquinho mais do que a gente consome. A mesma coisa para a Argentina. Já a Venezuela, se você notar, o verde é bem menor do que o círculo branco. Nos Estados Unidos, o verde é maior do que a produção. Na China, o consumo é muito maior do que a produção. Na Arábia Saudita, eles consomem muito, mas produzem muito mais. A mesma coisa para a Rússia. E com isso, você vê pelo gap aonde são as áreas mais vulneráveis, que dependem mais da produção do petróleo, que não é no país deles, ou na próximo. Se vocês notarem, os Estados Unidos, ele consegue se resolver com produção própria, ou do Canadá, né? Se agregar Canadá, México, pegar um pouco aqui do Colômbia, Venezuela, está resolvido, não tem pepino, não tem que ir muito longe. As áreas mais vulneráveis, que precisam mais de importação de petróleo, é a Europa e a Ásia, o Extremo Oriente, se vocês olharem, né? Japão, Coreia, produz nada, tudo importado. A China precisa importar muito, e é crescente, né, o consumo. E a Europa. A Europa depende da Rússia, onde é produzido, de onde vêm as linhas, porque você não é só produzir o petróleo, você tem que transportar o petróleo. Não é tão óbvio assim. Produz ali na Rússia, manda aqui para o Brasil. Não é tão fácil assim. Envolve logística, tempo, dá trabalho, não é fácil. Então, da Rússia, de onde é produzido para exportar, ou do Cazaquistão exportar gás para a Europa é fácil. Para a China, eles estavam construindo toda a estrutura que é o Belt and Road Initiative, que é a nova Rota da Seda. E qual o problema? O problema é que você ainda não tem soluções de gasoduto para abastecer o mundo que não seja pelo mar. Você precisa levar o petróleo que é produzido, principalmente no Golfo Pérsico, você precisa levar para a Europa e precisa levar para o Extremo Oriente. Os Estados Unidos são menos vulneráveis do que a Europa e o Extremo Oriente. Vai passando os slides que eu vou mostrar por onde é produzido e para onde vai. Por favor. Aí é onde é produzido. Veja, aí é onde estão as reservas. Está vendo que na Arábia Saudita é o entorno do mar, do Golfo Pérsico, e não do Mar Vermelho, que tem petróleo. O Egito não tem petróleo, ele tem que importar petróleo. É produzido ali na costa leste da Arábia, nos Emirados, no Catar, no Bahrein, no Kuwait, no Iraque, no sul do Iraque e no Irã. É aí que está o grosso da produção das reservas mais baratas de petróleo do mundo. E você tem que levar desses pontos para a Ásia e para a Europa. Como você faz para levar desses pontos para a Ásia e para a Europa? Passa o próximo, por favor. Põe no Estreito de Hormuz. Aí tá ótimo. Antes. Esse. Aí é o mapa próximo do Golfo Pérsico. Então você tem Irã, Iraque, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes. É aí que é feita a produção do petróleo. E eles têm que passar por esse círculo aí, que é o Estreito de Hormuz. São 40 quilômetros. Com um canhão, você fecha o Estreito de Hormuz. Com um canhão. Se o Irã quiser fechar o Estreito de Hormuz, ele fecha o Estreito de Hormuz a qualquer momento, com um canhão. 40 quilômetros, só para vocês terem uma noção, a distância do Rio de Janeiro para Niterói são 20 quilômetros. Aquela parte mais estreita, que é a ponte Rio-Niterói, dá 14 quilômetros. Então, só para você ter uma dimensão de quão estreito é o Estreito de Hormuz, existem
oleodutos e gasodutos da costa da Arábia para o Mar Vermelho. Mas mesmo o Mar Vermelho, hoje, já não é uma situação tão segura quanto era no passado. Será que eu mostrei um mapa como ampliar? Põe outro mapa lá, por favor, que tem o Mar Vermelho com o canal de Suez. Que é o mapa do Maps? De Djibouti. Acho melhor. Qual? Que tem o... Esse aqui que tem o... Esse daí é o Estreito de Hormuz. Pode pôr, vai lá, boa. Obrigado. Eu sou um cara velho, entendeu? Então, beleza. Então, o que acontece? Põe aí. Eu vou pegar o meu mapa, eu vou pegar o meu globo, beleza. Vocês estão acompanhando por aí. Fechou. Fechou. Pessoal que está assistindo a gente aí, compartilha a live aí, deixa o like. Vocês estão tendo uma aula de geopolítica aí, hein? Mais uma, hein? Ó, se vocês notarem, aqui embaixo tem uma cidadezinha de Djibouti. Tem como passar o mouse em cima, só para as pessoas verem? Ó, tá vendo Djibouti? Foi aqui que a China comprou uma base militar. Aí não é porto de comércio, como o Tarcísio vendeu para a China, não. Aí é uma base militar mesmo, oficial da China. É a única base oficial militar da China, fora da China mesmo. Assim. Isso aqui é base militar. Agora, vai recuando para vocês verem por que ela pegou essa base aí. Vai recuando. Essa base fecha todo o comércio que passa pelo Mar Vermelho. E se você fechar o comércio do Mar Vermelho, você não consegue passar nada pelo canal de Suez. Então, quais são os pontos de estrangulamento? Estreito de Hormuz, Djibouti e o canal de Suez. Por quê? Veja. Vamos lá. Amplia aqui comigo para mostrar na minha tela. Aqui. É isso, o canal de Suez. Mostra aí o canal de Suez. Tá aí. Beleza. Quando você teve, por exemplo, teve uma guerra que o Egito fechou o canal de Suez. E aí Israel foi lá, entrou, tomou a Península do Sinai. Península do Sinai é esse triângulo aqui, né? E deu um pau no Egito. Né? O Egito também estava atacando Israel, essas brigas todas aí e tal. O Egito usou o canal de Suez para tentar chantagear o resto do mundo. Então, o canal de Suez, veja, agora amplia aqui, dá um close aqui no meu globo terrestre. No meu. Na minha tela. No seu? Isso. Eu aqui bonitão na foto. Vamos ver se eu consigo tirar um pouco. Aqui. Acho que aqui tá conseguindo ver bem, né? Então, ó, sim. Meu globo terrestre. O petróleo, deixa eu colocar um pouquinho mais de luz. Ele é produzido aqui, ó. Ele é produzido aqui. E aí ele sai daqui pelo Estreito de Hormuz, ele vem, entra aqui no Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez e vai para a Europa. Esse é o caminho do petróleo. E o comércio mundial e tudo, né? O que vem da Ásia vem por esse caminho também. Os produtos que vêm da Ásia para a Europa ou vice-versa fazem esse caminho. Se não for por esse caminho, você tem que fazer isso aqui, ó, passar por debaixo da África. E você toma algumas semanas a mais, meses, 2 meses, 2 meses a mais de rota. Não, 2 meses não sei, mas acho que dá umas 6 semanas, 5 semanas. Depende. Para ir para a China, você passa pelo Estreito de Hormuz e tem que passar aqui, ó, pelo Estreito de Malaca, tá? Onde fica Singapura. E depois, isso a gente já falou em 2 Weintraub sem filtros passados, quando a gente já falou, ó, para chegar na China, passando pelas Filipinas, que tem base americana, Taiwan, passando aqui Guam, que é um território americano com base, Okinawa tem base. Então, a gente falou isso já em 2 Weintraub, 2 para trás a gente alertou que estava quente, podia piorar, e está caminhando para essa direção. A gente deu 2 passos nessa direção, caso confirme dedo da China e da Rússia, que a gente vai verificar isso amanhã nesse movimento. Por que eu falo tanto dedo de... Porque, bicho, ninguém dá ponto sem nó. Pode ser uma grande coincidência?
Pode. Mas faz o BRICS e os caras criam coragem de fazer um... Não foi um atentado terrorista, foi uma guerra. O ataque não foi uma bomba que explodiu num ônibus em Jerusalém. Foi um ato de guerra. E vai ser tratado como um ato de guerra, não é? Agora, o quanto vai ser, como vai ser, uma discussão além disso. Beleza. Que mais? Que outros gráficos eu acho que valeria mostrar? Será que dá para passar os gráficos aí para a gente só ver se eu esqueci? Eu vou colocar no mapa aqui que você falou só para o pessoal ver aqui. Tem uma... Essa parte que está falando do petróleo aí, dessa rota aí, né? É interessante, pessoal, pegar ampliado aqui, mostrar aqui o mundo árabe, né? Isso aqui, né? E é isso aqui. O Estreito de Hormuz, você falou isso aqui, né? Isso. Esse é o Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz é esse chifrezinho que tem na saída do... Isso. Tem tipo uma pontinha. E o petróleo está aqui, né? O petróleo está aqui, ó. Emirados Árabes, Bahrein, esses países aqui, né? Isso, exatamente. O Irã mesmo. O Irã tem muito petróleo. É, também, isso. Aí daqui tem esse... Djibouti, é isso? É, eu acho que é assim que fala, Djibouti. Nunca fui para lá para saber, né? Tipo, Van Gogh, né? Não se fala Van Gogh, se fala Van Gogh. Eu descobri que se fala Van Gogh quando eu fui para Holanda, né? Cheguei lá, tinha um museu de Van Gogh. Aí, cara, o que eu fico pensando assim, a gente nem faz ideia, mas é isso aqui que separa um caos global de petróleo? É só isso aqui? Por que eu estudei tanto isso? Porque você precisa conhecer para separar o que é uma ameaça concreta do que não é. Hipoteticamente, veja, não espiritualmente, estou tentando ser o mais frio possível. Evidentemente que espiritualmente eu estou alinhado com Israel em vários aspectos. Não que eu queira a destruição dos muçulmanos, não quero a destruição dos muçulmanos. Eles não são demônio, tá? Mas eu quero que Israel sobreviva. Agora, hipoteticamente, se Israel sumir do mapa amanhã, não do ponto de vista religioso e espiritual, economicamente, o mundo roda. Aquela região de Israel não produz petróleo. O que existe, amplia um pouquinho, vai ampliando. Toda essa região é muçulmana e, do modo geral, a civilização muçulmana tem pontos de atrito com a civilização ocidental. A única área em toda essa região que não tem pontos de atrito culturais, estruturais com o Ocidente de uma forma ostensiva é Israel. Israel flui com o Ocidente. O mundo árabe tem muito mais dificuldades. Então, seria um aliado natural, é uma base, é um apoio, ao mesmo tempo é visto como um elemento estranho no mundo islâmico. O que eles estão fazendo aqui no meio, assim como o Líbano também. Tá? O Líbano, em certa medida, também. Era, hoje não mais. A Turquia não é árabe. A Turquia fala-se turco, é turca. Culturalmente, é quase uma fusão do Ocidente com o Islã, é muito mais próximo. Não é Ocidente, mas não é mundo árabe. É muçulmano, mas, do modo geral, é mais brando. Está na OTAN. Tá? Então, sempre tem que saber um monte... Por que você sabe tantos detalhes? Além do lado histórico, isso é determinante para fazer uma boa avaliação se o mercado está exagerando, está preocupado, não está, vai azedar ou não. Então, eu já tenho uma propensão a ler, estudar, aprender, para mim, né? Eu não gosto de falar bobagem, essas coisas. Falo eventualmente, mas eu procuro evitar. Fui ler o Corão quando eu tinha 16 anos para entender por que tinha tanta guerra no mundo islâmico. Pô, na minha época não tinha internet, não tinha YouTube para mostrar, não tinha atentado, ainda não havia os atentados do 11 de setembro. Então, por que tem tanta guerra se é uma religião que prega a paz? Aí eu fui ler o Corão. Quando eu fechei o Corão, eu vi que era fake news, cara. O Corão, assim, não é a religião da paz. Prega outras coisas.
Não precisa acreditar em mim. Leia você mesmo e chegue às suas próprias conclusões. Não estou querendo falar mal do Corão aqui, pelo contrário. Eles são uma civilização, vão fazer parte da humanidade nos próximos 500 mil anos. Eu tenho vizinhos muçulmanos, me dou bem com eles, não tenho problema nenhum com o muçulmano. Agora, o governo ditatorial do Irã, para mim, segue uma versão, uma linha errada, e é ditatorial, é meu inimigo. Óbvio, o governo do Irã é meu inimigo. O que eles defendem é contra o que eu defendo. O Arábia Saudita está tentando abrandar, mas, do modo geral, eu não gostaria que os meus filhos vivessem na Arábia Saudita. Não gostaria. E por aí vai. Síria, Iraque, Egito. A Turquia, como é mais brando, não tem problema. Dá para... Prefiro o Ocidente, mas o Ocidente também está descambando, né? O curioso é que, como eles têm valores mais severos, como é uma religião forte, e ali não houve um enfraquecimento total da religião, o esquerdismo da escola de Frankfurt, que destrói, desconstrói, prega aquelas loucuras, ali não entra. E o que eram aliados no passado, que era a União Soviética, mundo árabe, contra os Estados Unidos e Europa, eles, nos últimos 10 anos, 12 anos, houve um distanciamento. Nas votações da ONU, quando eles querem, principalmente ali nas diretorias embaixo, quando eles querem avançar com as nojeiras deles, os árabes não deixam, os muçulmanos não deixam. Não. Aqui não, aqui não. E eles acabaram se distanciando um pouco. A esquerda cultural, coisa que agora o PT está fazendo. O PT e o Lula então, vocês aí, LGBTQIA+, vocês aí não escamam. Vocês são muito complicados para o meu gosto. Então, visível. E a militância LGBTQIA+, tá sacaneada, tá? Pô, mas isso é. Aquele Lula que ficava dando risada quando tinham dois marmanjos se atracando, se beijando na frente dele, você não vai ver isso nesse governo dele. Você não vai ver. É outro mundo. O mundo está mudando. Essa Rússia e essa China não são tão alinhados com a esquerda americana, que é a principal base da escola de Frankfurt, desse culturalismo, sei lá como é que a gente poderia definir. Voltando. Então, assim, eu não queria falar, eles são inimigos, tem que destruir. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou explicando por que eu estudava. Impacto no petróleo, vai derrubar a economia, vai. Essa movimentação toda é um sinal de estresse muito grande. Tá? Foi guerra, não foi um outro caso. Aparentemente vários estupros, a gente não vai passar aqui. Um monte de mulheres e crianças mutiladas. Alvo civil, claramente alvo civil. Raptaram mais de 100 pessoas jovens, moças, aparentemente também, assim. Show de horror. É um choque civilizacional, é outra civilização. É outro mundo. São outros valores, outra cultura. Todo muçulmano é assim? Não. Saladino, até hoje, é considerado uma referência de honradez, inclusive no trato durante a guerra. Mas você tem lá... Leiam o Corão e cheguem às suas próprias conclusões. Não se pautem por mim. Eu li a primeira vez quando eu tinha 16 anos, entendi o porquê algumas pessoas, ao lerem o Corão, têm uma interpretação mais confrontiva com os infiéis. Quem são os infiéis? Somos todos nós. E outros não. Outros têm mais uma tolerância. Lembra do que eu falo de respeito e tolerância? Tolerância, tá? Tolerância. Então, assim, tem que ler e chegar às suas próprias conclusões. A segunda vez que eu li o Corão foi logo depois das Torres Gêmeas. Só para eu confirmar todas aquelas expectativas que eu tinha na minha cabeça, se confirmaram, era aquilo lá mesmo e tal. Então, eu li 2 vezes inteiro, do começo ao fim. Não é um livro tão grande quanto a Bíblia, é rapidinho para ler. Você não vai ler o Corão de verdade, você vai ler a tradução do Corão, tá? Porque o que acontece? A Bíblia, a única parte que foi a palavra de Deus são os 10 mandamentos. O resto
Os caras iam lá escrevendo, era um livro com inspiração divina, que pode ser alegorias ou relatos, mas não é Deus que está falando ali. O Corão não, saiu da boca de Maomé as palavras, ou do anjo Gabriel, ou de Deus, e, não tem o que... E os comandos, são muito mais curtas as frases e os comandos. Enquanto você tem parábolas enormes no Velho e no Novo Testamento, se você ler o Corão, você vai ver que é muito mais curto. O grau e a margem para a interpretação é menor. É muito mais um livro de referências, de como você conduzir a sua vida. Tá? Tem que ler para entender outra civilização, porque é baseado em outros valores, outros princípios, outra forma de pensar. Tá? Não quer dizer que seja impossível você construir algo positivo. Já teve períodos onde o mundo era conduzido, no Islã, à pesquisa científica. E a Europa estava às moscas, a pesquisa científica. Né? Álgebra, tudo que é al é o artigo, né? No árabe, al. É como as pessoas falam os The Beatles, né? Tem cara que não sabe inglês e fala os The Beatles. The é o, né? Os Beatles, né? Você fala, então, o Corão. Ao Corão é o artigo al. Então, isso, a gente acabou pegando muita coisa nesse sentido de palavras que a gente manteve o artigo álgebra. Por que álgebra? Porque era de lá, foi feito lá, álgebra. Álcool, a primeira vez que eles conseguiram fazer o processo de destilação com os alambiques, tudo, para ter o álcool, né, puro, destilado, foi lá. Eu posso falar um monte de palavras, alcaide, alfaiate, tem um monte a gente tem um monte de influências do árabe. Os números que a gente usa não são árabes, são indianos, tá? O conceito do zero é indiano. Mas veio através deles. Então, é isso, não estou querendo falar... Eu estou tentando separar a análise do que é a minha fé, do que é uma análise de razão, observação, e quais são os impactos materiais que a gente vai ter da guerra de Israel. Então, eu já falei aqui, Abrão, mas foram 200 a 300 mortos, 1.000 feridos, mais de 1.000 feridos, mas assim, não é tanto para o Brasil com 200 milhões de habitantes. Israel se multiplica por 25 o número. Israel são 8 milhões de habitantes, cara. Israel Campinas, pega Campinas, São Paulo, Baixada Santista, cara. Israel é isso, cara. Israel, você vai lá se você pensar assim, o que seria Israel? Pega Iguape, vai até Santos, sobe até o Rio de Janeiro, passa por Registro. Isso é Israel, cara. É pequeno, meu. Então, quando você tem um negócio desse, é um percentual grande da população. Você multiplica por 25. 25 mil feridos no Brasil. É bastante. 6 mil mortos. É bastante. 6 mil mortos de um atentado desse. 3 mil sequestrados. Estão lá na faixa de Gaza, sei lá o que eles estão fazendo com esse pessoal. Torturando, estuprando, matando, sei lá o que. Então, é isso que a gente está vivendo. Israel vai retaliar? Vai retaliar, lógico que vai. Mas é maldade. Bicho, não estou entrando no mérito nem fazendo juízo de valor se é o certo ou errado. Eu estou falando o que vai acontecer. O que vai acontecer? Israel vai retaliar. E se o mundo não deixar, Israel vai retaliar. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.